Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Nós queremos aqui engrandecer ao Senhor pela oportunidade maravilhosa que Ele nos dá de termos vida, saúde, de podermos estar na Sua presença e compartilharmos desses momentos abençoados e também abençoadores com cada um de vocês. Aqui nos estúdios do CETADB estou eu juntamente com o pastor Adolvilson Alves de Andrade e também o Jonatas Emanuel, que está nos auxiliando hoje na gravação aqui nos estúdios, e nós queremos já dar aqui a oportunidade ao pastor Adolvilson para a sua saudação inicial. A paz do Senhor a todos. É um privilégio estarmos mais uma vez, com mais uma escola bíblica dominical. A paz do Senhor, pastor Hércules e o Jonathan também, todos os nossos irmãos que estarão acessando esta aula posteriormente. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Muito bem, aqui em Apucarana, no Paraná, o pastor presidente das Assembleias de Deus é o pastor Daniel Salles Acioli, a quem nós também transmitimos a nossa saudação, e queremos já darmos início aqui a esta pré-aula relacionada à lição de número 7, que trata a respeito de Estevão, um mártir avivado, é o tema desta lição de número 7, que será realizada presencialmente em nossas igrejas no dia 12 de fevereiro. Vamos então avançar aqui para o texto áureo desta lição, e o texto áureo está em Atos capítulo 7, versículo 55 e também no 56, e diz assim: mas ele, estando cheio do Espírito, disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Este o texto áureo da lição de número 7. Vamos então para a verdade prática, que diz o seguinte: por intermédio da graça de Deus, o cristão pode ser fiel a Cristo até a morte e contemplar a sua glória. De fato, aqueles que são fiéis têm esta condição, possuem esta característica. Vamos então para a leitura bíblica em classe, e nesta oportunidade com o pastor Adolvilson Alves de Andrade vamos acompanhar a leitura. Se você não tem a sua revista, eu vou dar a dica aqui para você. Ainda dá tempo de você acessar o site da CPAD, cpad.com.br, e adquirir a sua revista. Mas se você não tem, acompanhe a leitura pela sua Bíblia. Atos capítulo 6, os versículos 8 até o 10. E também o capítulo 7, os versículos de 54 a 60. Vamos lá com a leitura, o pastor Adolvilson. Muito bem, Atos capítulo 6 e verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Verso 57. Mas eles gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele, e expulsando-o da cidade o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pois bem, meus irmãos, nós estamos estudando a lição Aviva a Tua Obra. E desde a primeira lição, desde o início, nós estamos verificando que é um grande diferencial o avivamento na vida da igreja. Ele é necessário, deve ser buscado e se faz de fato marcante, como nós vemos aqui nessa leitura que o pastor Adolvilson acabou de fazer a respeito de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo que deixou um registro importante sobre o qual nós vamos inclusive estudar nesta lição de hoje. Então vamos aqui para os objetivos desta lição. O primeiro deles
é apresentar a vida de Estevão, destacando o seu testemunho pessoal. Isso está no primeiro ponto da lição. No segundo ponto da lição é mostrar que o crente deve permanecer fiel a Jesus diante da perseguição e da morte. E por fim, no terceiro ponto da lição, nós vamos conscientizar de que cada crente precisa do poder do Espírito Santo para se fortalecer e permanecer na fé em Cristo Jesus. A palavra-chave desta lição de hoje é mártir. E a respeito disso, o pastor Adalvilson já tem aqui algo especial para o enriquecimento do conhecimento de cada um de nós. Isso. Pastor Hércules, é bom que o professor defina a palavra-chave de cada lição. Por exemplo, esta aqui, mártir, eu marquei aqui, ó, a palavra mártir vem do grego martíria, né, que significa testemunha. Mas veja bem, na religião é uma pessoa, no caso é a lição de hoje, uma pessoa que sofreu tormentos ou a morte pela defesa da sua religião. Portanto, esta é a definição da palavra mártir, claro, com relação a Estevão, que morreu defendendo a sua religião, não é? Pessoa que sofreu tormentos e mortes, mas não voltou atrás e morreu defendendo, é o mártir. Com certeza, inclusive nós vamos verificar nesta lição a respeito disso, né? Estevão foi aquele indivíduo que conservou a firmeza da sua fé, mesmo no momento em que estava sendo apedrejado. Na leitura bíblica nós já podemos ter essa noção. Pois bem, vamos lá para a introdução desta lição de hoje, porque nós temos algo aqui bastante especial. Eu quero aproveitar, meus irmãos, para dizer a vocês que é importante que a gente, estando na igreja, juntamente com os nossos irmãos, cada um de nós que estamos à frente, não é, realizando este trabalho, especialmente na Escola Bíblica Dominical, que nós sejamos canais para incentivarmos os irmãos a buscarem a Deus, né? Incentivarmos os irmãos a estudarem a Palavra de Deus, não só estando na Escola Dominical, mas também nos outros trabalhos, nas outras atividades da igreja, porque quando estamos juntos, não é, nós temos esta condição, a de estimularmos uns aos outros para que todos venhamos a sermos, né, cheios do Espírito Santo. Então, o assunto desta lição, especialmente, é o martírio de Estevão, conforme já explicado aqui pelo pastor Adalvilson, que foi um herói da fé avivado. Isso já, a leitura, tanto do capítulo 6, a sua escolha como diácono, também o capítulo 7, nos mostra exatamente isso. Como um dos 7 homens que integraram o primeiro corpo de diáconos da igreja antiga, Estevão era cheio de fé e de poder. Como disse, é um diferencial na vida de qualquer crente, especialmente daqueles que estão envolvidos com o trabalho do Senhor. Temos que estar, não é na verdade uma opção, né? Exatamente. Deve ser uma realidade nas nossas vidas. Fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, é o que diz o texto de Atos, capítulo de número 6 e o versículo de número 8. Ele estava cheio de fé e de poder e fazia esses sinais. Devido a sua atuação como um autêntico evangelista, porque ainda que fosse um diácono, ele também era evangelista, na unção do Espírito Santo, ele trouxe, né, fez com que os demais, os outros, se levantassem aí como adversários do evangelho na tentativa de ofuscar o trabalho que ele fazia. O livro de Atos, na verdade, especialmente o capítulo 7, revela exatamente o martírio de Estevão por causa da sua perseverança no que diz respeito às atividades do evangelho. Nesse sentido, então, nós vemos que ele foi um servo fiel até a morte. E por isso, segundo o texto de Apocalipse, capítulo 2 e o versículo 10, ele receberá a coroa da vida. Esta, pastor, é a introdução aqui da nossa lição de número 7. Nós já vamos avançar para o primeiro ponto. Você pode, primeiro tópico, não é, da lição, você pode acompanhar aí na sua revista o testemunho de Estevão. É verdade. Pastor, o senhor lembrou algo interessante que a gente ouve alguns irmãos dizerem assim: eu sou apenas um diácono na igreja. Mas nós vamos observar, olha, Estevão fazia milagres pelo poder do Espírito Santo que atuava na vida dele. Não é um simples diácono,
não é? Não é somente servir as mesas, conforme nós vamos ver aqui. Existe uma obra especial para realizar, para Deus realizar através do diaconato, viu? Então não diga, eu sou um simples diácono, eu estou aqui só para atender a porta. Veja bem que coisa interessante aí. Ele fazia grandes milagres e prodígios, e é o diácono Estevão, o primeiro. Cheio do Espírito Santo e de poder. Muito bem, Estevão usado por Deus. Eu trouxe aqui, pastor, antes, o nome Estevão significa o que tem uma coroa, coroado, vitorioso. Olha aí, já temos algo interessante aí. Estevão era um homem avivado, usado por Deus, tá? E pela primeira vez na escola de diácono está ele lá localizado em Atos capítulo 6, verso 3 a 5. Claramente, o evangelista Lucas fez uma menção de destaque ao primeiro mártir. Então, se alguém perguntar qual foi o primeiro mártir que nós encontramos no Novo Testamento, claro, Estevão era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Aliás, os que foram escolhidos para exercer o diaconato tinham que ter esses critérios, né? Cheio de fé e do Espírito Santo. No versículo 8, tomamos conhecimento de outras características de Estevão: cheio de fé, de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então está aí a função do diácono também, viu, pastor? Com certeza. Hoje em nossas igrejas Assembleia de Deus ainda vigora, não é? Também esses critérios. Alguém que vai desempenhar esta função de diácono ou realizar o trabalho da diaconia na igreja precisa ser cheio de fé, precisa ser batizado com o Espírito Santo, e aí com a evidência inicial de falar em línguas estranhas. As pessoas sempre perguntam a respeito disso, e infelizmente nós já temos isso flexibilizado em algumas igrejas em nosso país, não é? Onde diáconos têm sido levantados, não é, para estar servindo na obra e não tem essa característica. E aí, ainda que alguém, como disse o pastor Adolvilson, refira-se a si próprio como um simples diácono, a questão não é a simplicidade da função, a questão é o revestimento do Espírito Santo, é o estar cheio do Espírito Santo é que fez a diferença na vida desse que nós podemos dizer um simples diácono, porque o fato é que Estevão foi levantado juntamente com um grupo de outros 6 irmãos, porque eram 7 no total, não é, para realizar o trabalho de repartir, de servir as mesas, porque havia ali uma dificuldade nesse trato, e então ele foi levantado para fazer esse simples serviço. Porém, a vida dele, por estar cheio do Espírito Santo, se constituiu um grande diferencial, e é importante nós destacarmos isso. Se eu quiser adiantar, isso, agora o tópico 1 e o subponto 1, Estevão usado por Deus. Agora veja bem, essa reputação dele, cheio do Espírito Santo, fazia prodígios, né, causou inveja e grande oposição dos adversários da igreja. Sempre haverá oposição, isso é fato, é realidade, desde os primórdios da igreja. Aliás, até no Antigo Testamento, quando se falava de acordo com a vontade de Deus, encontrava-se oposição. Isso é fato, até a igreja ser arrebatada estará acontecendo isso. Então, oposição do adversário da igreja. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Era uma discussão, vamos dizer assim, teológica sobre alguns assuntos que percebam que eram os da sinagoga, conheciam a lei. É o que eu estava pensando aqui. Tem os adversários existem, né, os adversários da igreja, e existem os adversários na igreja. Porque aqui, quando fala dos sirineus e dos alexandrinos é aqueles que estavam servindo, mas vindo de Alexandria, que era no Egito, muito distante ali dos termos de Israel. Então você percebe que quando você começa a ser usado por Deus para fazer alguma coisa, fique certo. Eu aprendi certa feita com o pastor Macedo, que já é um pastor falecido aqui do estado do Paraná, que toda árvore que produz fruto, sempre tem ali por perto dela muita vara e muito pau e muita pedra, porque alguém que vê os frutos que aquela árvore está produzindo vai querer tirar os frutos dessa árvore, e aí vai tacar paulada, vai tacar pedra,
para poder derrubar os frutos. Então, sempre que você verifica que tem muito pau e pedra perto de uma árvore, pode ter certeza que aquela árvore é uma árvore frutífera. E não vai ser diferente com a vida de quem quer que seja. Quando você começar a produzir frutos, quando você começar a se evidenciar pelo trabalho que realiza, não porque quer se aparecer, né? Mas pelo trabalho que você se realiza, sempre haverão aqueles que vão se levantar contra. E aqui, contra o Estevão, levantaram-se esse grupo, né? Pessoas da Cilícia, da Ásia. Veja aí o que diz o texto. E dentre esses que disputavam aqui com Estevão, certamente o Saulo, que mais adiante também a gente vai estudar aqui a respeito do próprio Paulo, né? Então veja como a oposição sempre ela vai acontecer. Isso, meu Deus, desde o começo que o mundo é mundo e gente é gente, isso acontece. Pastor, se o senhor quiser adiantar mais um slide, agora veja bem sobre essa questão de sabedoria. O tópico 1 e o subponto 2, uma covarde oposição. Nós já dissemos aqui, sempre vai ter alguém levantando-se contra os servos de Deus. Agora, os inimigos da igreja usam os meios escusos, desonestos e malignos contra a fé cristã. Agora, essa questão aqui, em debate com Estevão, como eles, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Até tem um texto que, enquanto eles debatiam, não conseguiam debater com Estevão, rilhavam os dentes, eles ficavam irritados, não é? Com certeza aqui, pastor, o nosso querido Estevão está sendo usado no dom da sabedoria, não é? Falar de uma sabedoria especial para uma necessidade especial. É o dom da sabedoria que encontramos, inclusive, na palavra do Senhor, não é? É sabedoria dita, orientada por Deus e dita na hora certa. O próprio Jesus foi usado no dom da sabedoria para responder. Sempre estavam tentando fazer algum questionamento para Jesus também, para ver como que ele se saía. E sendo usado o dom da sabedoria, o nosso Deus orientava e ele se saía muito bem conforme a Estevão, né? E eles ficavam irritados com isso. Então esses adversários levantaram falsas testemunhas que acusaram de blasfemar, olha aí, contra Moisés e contra Deus, uma mentira, não é? Criaram mentiras para acusar. Esses inimigos também usaram de violência contra Estevão, estimulando a liderança política e religiosa a levantarem-se violentamente, ou levaram, a levarem violentamente ao Sinédrio. Esse está falando mal, esse está falando mal de Moisés e da lei, enfim. Então é uma covardia que usaram contra Estevão. Então, mas essa mesma covardia, se a gente vai observar, elas já foram usadas também em outros momentos da história, inclusive de relatos bíblicos. O próprio Jesus também foi crucificado usando esse artifício, né? Falsas testemunhas. Então fica aqui também aos nossos irmãos aqui um aviso, não é? Tome cuidado, porque você vai verificar que Estevão foi um homem, nós vamos estudar isso aqui, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, um diácono abençoado, um grande evangelista. Entretanto, falsas testemunhas, obviamente que com a permissão de Deus, mas falsas testemunhas fizeram com que ele fosse apedrejado. E olha que ao redor do mundo, hoje, não é? Nós podemos considerar aqui o ano de 2023, que é o ano que nós estamos, inclusive, gravando essa aula, e isso vai ficar registrado, então em outros momentos da história vai ser ouvido, mas este momento, 2023, há muitas pessoas ao redor do mundo, também por meio de falsas testemunhas ou por mentiras, também sendo condenadas e sofrendo perseguição, exatamente porque são cristãos. E nós devemos ficar atentos quanto a isso. Apesar disso tudo, desta perseguição, deste levante, desta oposição covarde realizada por esses alexandrinos libertos, pessoas da Cilícia, da Ásia, da região da Turquia ali, não é? Apesar disso, os seus acusadores ficaram surpresos com um negócio interessante que aconteceu, porque eles levantaram essas falsas acusações, usando de suborno com alguns pecadores que estavam ali, acusaram aquele alvoroço contra Estevão. Isso está em Atos capítulo 6, a partir do versículo de número 13, dizendo e reafirmando que ele estava falando contra Moisés e contra também a lei, enfim. Aí o versículo de número 15 diz assim: então todos
os que estavam sentados no sinédrio viram que o rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. Ou seja, eles puderam contemplar isso, porém ainda assim não foi suficiente para que aquela sentença que estava sendo proferida ali pudesse ser revista. Então, fique atento a isso. Deus de fato se manifestou na vida de Estevão, não é? E ainda assim os homens pecadores, ímpios, acusadores falsos, não voltaram atrás. Que Deus use o seu povo de tal forma que reflita o poder do Espírito Santo, assim como nós temos aqui este maravilhoso exemplo na vida de Estevão. É interessante, pastor, eu fico imaginando o sinédrio reunido, para julgar e automaticamente condenar, e o rosto dele como de um anjo, um brilho sobrenatural, não é? Todos viram esse brilho sobrenatural no rosto de Estevão. E é interessante que há essa convicção, essa intimidade com o próprio Deus que ele tinha, que trouxe essa calma, essa calma interior, essa tranquilidade, sabendo que o nosso Senhor Jesus Cristo era com ele. Então a calma divina do espírito interior de Estevão, ele tinha convicção do que estava acontecendo, ele tinha convicção que o Jesus que o chamou estava com ele. E é isso que é interessante, como é que anda a nossa convicção hoje. E ele sabendo que seria julgado e possivelmente morto, mas a sua convicção o deixava em paz. E eu fico imaginando como seria esse brilho, sobre-humano, sobrenatural no rosto de Estevão. É algo que chamou muita atenção. Diante dessas falsas acusações que foram feitas contra Estevão, o sumo sacerdote, Atos capítulo 7, versículo 1, pergunta para ele: escuta, Estevão, essas acusações são verdadeiras? Então, a partir do versículo de número 2, ele passa a fazer uma exposição a respeito da história de Israel. De forma resumida e com muita sabedoria, ele explana então a história de Israel e especialmente ele fala a respeito da sua apostasia, ou seja, como no decorrer dos anos a Bíblia mostra o afastamento do povo de Deus. Ele revela essa apostasia e ele também faz uma mudança no foco da sua, porque a priori você começa lendo Atos capítulo 7, ele está fazendo ali uma apresentação de como Deus libertou o povo do Egito e tal e tal. Depois ele muda o foco e passa a falar a respeito da apostasia e ele faz então um confrontamento. Ele mostra a dureza de coração dos líderes israelitas quando ele diz, no texto de Atos capítulo 7, especialmente, no versículo de número 51, ele já coloca o texto assim, como vocês são rebeldes e duros de coração, será que resistirão para sempre o Espírito Santo? Veja Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis o Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Aí ele, como diz no linguajar do povo hoje, aí ele foi na ferida. Revidou, Sim, aquilo que os sumos sacerdotes estavam ali, por meio daquele conchavo, usando falsos acusadores e tal, aí ele lança em rosto agora dos seus acusadores, dos seus opositores, que eles eram na verdade homens de dura cerviz e que, como os seus pais, ou seja, como os antepassados, também estavam se apostatando da fé, se afastando de Deus, e agora ele lança essa acusação, e é exatamente esse o aspecto que traz o enfurecimento, porque de uma forma assim, bem concisa, o que ele fez foi denunciar as traições do povo e o homicídio que haviam feito contra Jesus. Assim, diante de tão dura denúncia, os ímpios julgadores se enfureceram contra ele, porque o texto no versículo 54 diz: os líderes judaicos ficaram ardendo em raiva com a acusação de Estevão e rangiam os dentes de fúria. Ou seja, eles não suportaram esta confrontação que Estevão propôs, dizendo que eles de fato eram tão pecadores como seus antepassados. Todavia, Estevão, fiel
à sua missão, ele expôs com autoridade o que o Espírito de Deus havia colocado no seu coração. Ele era, nas palavras que o pastor Adolvilson usou aqui, assim como alguém ainda refere-se a si, um simples diácono, mas cheio do Espírito Santo. Ele não recuou em uma vírgula sequer de tudo aquilo que o Espírito de Deus havia colocado em seu coração para que falasse. E olha que ele faz uma exposição, se nós fôssemos aqui, não é o assunto, né, para a lição, mas se nós formos tratar a respeito da exposição bíblica que ele faz aqui, da história, ele menciona pontos estratégicos da história, porque ele queria chegar no ponto de confrontar as pessoas que o ouviam com os seus pecados e talvez promovesse neles uma mudança, né? Uma mudança de vida, uma mudança nesse aspecto, uma mudança de sentido, enfim, mas a gente percebe que isso não aconteceu. Pastor, veja bem, eu trouxe aqui algo interessante, que quando a pessoa não tem argumento, vai apelar para a violência, para debater, isso é fato, né? Agora veja bem, quando diz lá homem de dura cerviz, eles entenderam muito bem que ele estava usando uma metáfora, pastor, pescoço duro. Tem uma tradução até que diz pescoço duro. Essa metáfora se refere ao touro bravo que não pode ser amansado. Então veja bem a acusação de Estevão, né? Que eles eram rebeldes e desobedientes. Aí eles ficaram enfurecidos mesmo. E quando a expressão ali, incircunciso no coração, que eles eram circuncidados, né? Mas no coração, incircuncisos, denota que não estavam dispostos a reconhecer essa lei e se submeter a ela. Eis que tinham corações cheios de afeições e desejos cruéis e insubordinados. E diz lá ainda, pastor, que está ali incircunciso de coração e ouvido, ou seja, e não estavam dispostos a ouvir aquilo que Deus dizia. Então está aí esse confronto. Como eles não tinham argumentos, claro, apelaram aí para a violência. Muito bem, então esse é um aspecto que a gente deve destacar aqui para este primeiro ponto da lição de número 1, que trata a respeito do testemunho de Estevão. Estevão então manteve-se firme em seu testemunho cristão, mesmo diante da fúria dos seus opositores. E é exatamente o que nós acabamos de ver aqui. Seguindo aqui, meu pastor, vamos para um intervalo e nós já voltamos. O CETADB é o centro teológico mais próximo de você. O aprendizado é monitorado por obreiros através de material autodidático e você pode estudar por extensão com um custo acessível. No CETADB você tem os cursos de nível básico, médio e avançado. Informe-se no site www.cetadb.com.br ou no telefone 43 3426 0003. Seja um aluno do centro teológico que mais cresce no Brasil. CETADB é o ensino teológico além das fronteiras. Muito bem, retomando a nossa aula de hoje, tópico de número 2, a preciosa morte de Estevão. Pastor Adolvilson, vamos aqui falarmos a respeito de Estevão cheio do Espírito Santo, é o primeiro aspecto que nós temos aqui nesse ponto 2. Bom, após essa situação, a fúria dos inimigos de Cristo, o caminho do martírio de Estevão estava traçado já, ou seja, era a morte, enfim. Já julgaram, já condenaram, né? Entretanto, antes de fazê-lo, o primeiro mártir da igreja teve uma visão da glória de Deus e viu Jesus ao lado do Pai. No momento, veja bem que visão. Por que ele teve essa visão das coisas espirituais? Porque estava cheio do Espírito Santo. Ah lá, mas ele estando cheio do Espírito Santo, veja bem que nós devemos, nas nossas aulas, dar ênfase a esta frase, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. É interessante que Estevão, como tinha intimidade com Jesus,
teve visões gloriosas, enquanto que o povo estavam cheio de ira, não viram nada, só viram ali um inimigo, não é? Então, que visão gloriosa! Uma vida espiritualmente avivada contempla a glória de Deus diante de uma grande tormenta. Ou seja, irmãos, nós devemos aí ser cheios do Espírito Santo para ver a glória de Deus nos momentos de angústia também, pastor, que passamos, problemas de enfermidades, né? Indecisões, desesperanças. Nós devemos estar cheios do Espírito Santo para termos essa visão da glória de Deus nesses momentos terríveis em que passamos ao longo da nossa vida. E sempre é assim, está tudo bem, de repente chega uma notícia que nos desanima. Portanto, olha aí a necessidade que temos de estarmos cheios do Espírito Santo, assim como Estevão. Vamos seguir o exemplo do diácono Estevão. Essa declaração de Estevão, na verdade, ela foi, como alguém pode dizer, a gota d'água para que a sua condenação fosse de fato realizada. Porque quando ele diz que ele via os céus abertos e ele contemplava o Filho de Deus, Jesus Cristo, né, o Filho do homem, que estava ali à destra de Deus, e essa afirmativa para os sábios da época não soou bem, porque como podia ele estar vendo Deus naquela condição, ou ainda nesta colocação, ele está afirmando que Jesus de fato subiu aos céus e que está à direita de Deus. Esta é a afirmação que para eles era uma coisa incabível, mas ele estava vendo o próprio Senhor, que na verdade a Bíblia diz que ficou de pé para receber o seu servo enquanto estava sendo martirizado. A situação a respeito da violência dos seus acusadores, ela faz exatamente acompanhar essa situação que nós vimos no versículo de número 55. Porque quando ele faz essa exposição, os seus acusadores se enfurecem, justamente por causa desse enfrentamento. Esse enfrentamento é porque ele estava cheio do Espírito Santo, né? Então foi um enfrentamento de fato corajoso. Eles não suportaram ouvir que ele via a glória de Deus e que Jesus estava nos céus. Com o fim de executá-lo, eles então expulsaram da cidade e o apedrejaram diante de um jovem chamado Saulo. Exatamente, essa colocação que eu quero fazer, que é bom que os professores façam em sala de aula e os alunos também, que a gente ouve muitas pregações dizendo assim, enquanto ele viu Jesus à destra, ele estava sendo apedrejado. Mas se nós lermos aqui, por exemplo, olha aqui o versículo 56 do capítulo 7, a nossa leitura bíblica, não é? E disse, olha, 7,56 de Atos, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Agora veja o 57. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E olha o versículo 58. E expulsando da cidade, apedrejaram. Portanto, da visão da glória de Deus até o apedrejamento tem um tempo. Percorreu o espaço também, né? A gente ouve pregação, enquanto ele viu a glória de Deus estava sendo apedrejado. Então, quando nós lemos o texto, irmãos, ele foi apedrejado fora da cidade, ou seja, houve um percurso a ser... tempo e espaço. Eu vi algumas mensagens, eu vi já algumas mensagens dizendo, enquanto você está sendo apedrejado, veja a glória de Deus. Então, nós temos aí uma colocação para fazer aí para os professores e alunos, tá certo? Muito bem. Levaram então ele para fora da cidade, fizeram o apedrejamento, e isso tudo vamos colocar assim, na assistência de Saulo, que era naquele momento o maior perseguidor da igreja. Saulo, nós aqui no texto ainda se fala Saulo, mas ele veio a ser também denominado de Paulo, ainda que não seja mudança de nome, mas porque um nome era grego e o outro era hebreu, não é? Saulo e Paulo. Então se trata da mesma pessoa, o apóstolo Paulo, que é escritor de uma grande parte, quase que a maioria, não é, dos textos do Novo Testamento. Veja então que o martírio de Estevão certamente proporcionou um aspecto de reflexão em Saulo, porque
a posterior ele vai ter um encontro com o Senhor Jesus, não é? E Jesus vai dizer para ele: Saulo, Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha só como as coisas são. Alguém cheio do Espírito Santo pode de fato, né, fazer um grande diferencial na vida de um incrédulo. Naquele momento de suplício e de dores pelos quais Estevão passou, ele não demonstrou nenhum desejo de vingança ou ainda de ódio, porque o texto, eu vou ler aqui na Bíblia, Atos capítulo 7, os versículos 59 para frente e os 60, ele diz assim: e apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então veja que em nenhum momento aqui ele pediu com algum sentimento de ira ou ainda de revanche, não é? Que os seus adversários fossem mortos, fossem fulminados, que o Senhor destruísse eles, que matassem eles, nada disso. Ele simplesmente pediu que o Senhor não imputasse o pecado que eles estavam cometendo, mas que tivesse misericórdia deles. Que exemplo, né? Que exemplo. Aí é que nós vamos entrar, é só o amor de Deus. Aliás, a Bíblia diz que Deus é amor, e a Bíblia diz que o Espírito Santo foi derramado em nosso coração. Portanto, o amor de Deus foi derramado em nós. Agora, pastor, essa é uma situação aí especial. Por pouca coisa a gente já quer condenar algumas pessoas. Imagine sendo apedrejado, claro, ia ser morto, e pedindo para que o nosso Jesus os perdoasse. É o que Jesus falou lá em Lucas 23, 34 também: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo na hora da crucificação. Então é interessante isto, cheio do Espírito Santo e também automaticamente cheio de amor. Ele não tinha vingança. É o fruto do Espírito, né? Exatamente. Aliás, eu me lembrei agora, pastor, dos dons. 1 Coríntios 12, dons. 1 Coríntios 13, amor. E o 14, dons. Então o amor é o equilíbrio, tá? Sem amor não funciona, não tem jeito. É um amor aí, amor de Deus para com as pessoas, que eram ignorantes, né? Não sabiam o que estavam fazendo. De fato. Aí, como você fez essa menção, eu me fiz lembrar agora do texto: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Exato. Mas o mais importante é o amor. Glória a Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos então aqui para a conclusão desse ponto de número 2, que diz que com isso se cumpriu a palavra de Deus que diz: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Salmo de número 116 e o versículo 15. Quero fazer um comentário sobre este assunto. Pode fazer. Irmãos, veja bem, essa questão de preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Quando nós lemos ali no contexto do Salmo, pastor, não houve a morte. Na realidade, Davi, quando escreve, ele foi livre da morte, tá? Então veja bem, quando está escrito assim: preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos, ou seja, ele não está indiferente neste momento. Quase foi morto Davi, mas ele não experimentou a morte. Está exaltando a Deus, na verdade, pelo livramento. Exatamente. Ainda que não é descartável isso diante de Deus, né? Claro. Como no caso de Estevão. Então é bom que o professor, pastor, leia todo o contexto, né? O contexto do salmo, desse salmo, revela a gratidão de um adorador que foi salvo da morte, e não de alguém que passou para a eternidade. Deus considera assim precioso o momento da morte de seus santos, e ele não é diferente desse momento, ele está presente. Então, que nós devemos entender, o Salmo 116 e 15, ele não foi morto, ele foi livre da morte. Maravilha. Então, com isso nós concluímos esse ponto de número 2, reafirmando que Estevão, cheio do Espírito Santo, testemunhou a manifestação da glória de Deus. Avançando então para o ponto de número 3 da lição, o avivamento no sofrimento. E aí é que nem todos estão dispostos, né, a pagarem esse preço, mas
Vamos então avançando no estudo desta lição, falando a respeito do sofrimento e morte dos apóstolos. A Bíblia não diz como todos os apóstolos de Jesus morreram. Em livros de história da igreja, há registro de informações orais ou de tradições históricas sobre este assunto, como eles morreram. Não encontramos detalhes da morte de cada um, né? A tradição histórica transmitida oralmente registra, em alguns escritos, diz que, com exceção de João, do evangelista, todos os apóstolos tiveram morte violenta. E realmente eles foram martirizados, pastor Hércules. Eu trouxe até aqui uma questão de como que eles morreram, não é? A maioria deles foram martirizados. Olha aí, o Felipe foi crucificado, o Mateus morreu à espada, Matias fogo, Tiago e Paulo foram decapitados, isto segundo a tradição, não é? O André foi crucificado à cruz em forma de X. Eu acho que o senhor tem aí também, foi marcado aí. Essa informação aqui não é essa questão. Então, irmãos, vários foram martirizados, morreram defendendo a fé em Cristo. Só João, não é, que teve uma morte natural lá com seus 95, quase 100 anos. A respeito de João, aí a tradição que a gente está mencionando aqui é a tradição que vem da Igreja Católica, não é? Isso. Diz que ele foi colocado em um tacho de óleo fervente, meu Deus, mas que não foi suficiente para que ele morresse. Então ele foi enviado para Pátimos, porque Pátimos era uma ilha onde condenados eram jogados por lá. E lá foi quando ele teve a revelação do Apocalipse. Veja que ainda num lugar de desprezo e de desconforto, o Senhor ainda se manifestou a João, e aqui me refiro ao João que escreveu o Evangelho, que escreveu as 3 epístolas, que é o mesmo que escreveu também o Apocalipse. E ainda assim ele foi trazido de volta, não é, para a cidade de Éfeso, onde ele morreu farto de dias, de morte natural. Então é o que se sabe a respeito de João. Os demais todos sofreram mortes muito violentas. Muito bem colocado. Ele, alguns dizem, morreu na ilha de Pátimos, mas não foi. Ele não morreu em Pátimos. Ele morreu, segundo a fonte que temos da tradição, é que ele foi levado para Éfeso e que lá então ele morreu. Até porque Éfeso, Paulo fez da cidade de Éfeso podemos dizer assim, um polo missionário, né? Ali estava uma base missionária e dali é que se partiam as grandes missões, inclusive as próprias que Paulo realizou, se tornou de fato um centro. O que é interessante, porém nós também devemos considerar Éfeso uma cidade que está hoje, está localizada onde hoje é a Turquia, que é um país onde menos de 0,2% da população são de cristãos. Então o fato de Éfeso ter sido alvo de uma epístola escrita por Paulo, não é? Porque nós temos a carta que Paulo escreveu para a igreja de Éfeso, ainda que Jesus tenha dado para João a revelação para a igreja de Éfeso em Apocalipse capítulo 2, você vai verificar que o povo, em algum momento dessa história, se afastou tanto do Senhor que a apostasia tomou conta e a igreja se acabou ali. Então nós devemos estar atentos também a isso. O negócio é que nós devemos estar cheios do Espírito Santo, cheios de fé e realizarmos o trabalho do Senhor no temor, com amor, mas no temor. A única coisa que é certa entre os apóstolos, né, que foram martirizados, é que eles foram fiéis até a morte e não negaram o nome do Senhor. Isso porque espiritualmente eles eram avivados, cheios do Espírito Santo. E eu acho que a gente não vai se cansar de falar a respeito disso, porque o tema da lição é isso. Para estar alguém avivado, tem que estar cheio do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo não estiver na vida da pessoa, não tem vida. Então não vai ter avivamento, não será alguém avivado, será alguém morto, amorfo, sem vida. Esse é o negócio. Quantas vezes alguém ou nós somos tentados a negar a Cristo por motivos banais, por bobagem? Às vezes tem gente que abandona a igreja. Eu fui notificado de um caso, mas tem gente que abandona a igreja porque um irmão passou por ele e não cumprimentou. Agora mesmo estou acompanhando o caso de alguém que deixou de estar na igreja porque, enfim, é uma situação complicada para a gente falar aqui, porque tem coisa que é de identificar, mas porque o filho teve lá uma situação e aí os pais não gostaram daquilo que aconteceu e aí pronto, saíram da igreja.
O namorado deixou, tem, não vou mais. Também vou deixar. Não mais entendeu? Jesus, por bobagem. É como que Jesus fosse o culpado do negócio. E aí a gente vai observar que na verdade as pessoas estão na igreja não é porque amam a Jesus, por outras questões que não diz respeito ao sacrifício de Jesus, quando na verdade esse deve ser o foco. Nós devemos estar na igreja para adorarmos a Jesus, para ministrarmos a Ele um culto de louvor que lhe seja agradável, um culto racional em adoração a Ele, por tudo que Ele tem feito por nós, pela sua misericórdia, pelas nossas vidas e não por qualquer outra questão, não é? Então, quer na escola, quer no nosso trabalho, em meio da família, não é? Quer também em uma outra condição, na atividade profissional, todos somos tentados, porém nós não devemos nos dobrar a isso, que Deus nos guarde de sermos chamados de traidor, assim como foi Judas, por exemplo, que negou o Senhor. Então, vamos vigiar, a verdade é essa, e vamos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Pastor, me veio à mente aqui agora, nós estamos comentando sobre os mártires, mais especificamente o colégio apostólico, mas muitos foram martirizados nas arenas, não, com certeza. Não negaram a Cristo, nós foram podemos até o fim. pegar o texto de Hebreus, do capítulo 11 aqui, e fazermos uma leitura rápida. Exatamente. Eu até fiz menção disso em uma mensagem que preguei recentemente no Rio de Janeiro. Hebreus capítulo 11, versículo 32 diz assim: que mais direi? 11:32 de Hebreus: faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aí diz o texto assim, o verso de número 35: as mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição, e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Verso 37: foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Pessoas que sequer a Bíblia menciona os seus nomes, mas que morreram pela causa de Jesus, morreram porque se identificavam com o Evangelho, morreram porque eram de fato cristãos. E tem gente hoje que está na igreja, e se você não der o microfone na mão do abençoado para ele fazer alguma coisa, ele fica todo beiçudo e não volta mais na igreja. E nós temos uns quantos desses, inclusive na nossa igreja, que estão ali, e se você não dá a oportunidade, eles somem da igreja. Aí só vão aparecer de volta quando você os convida para ser o preletor do culto, porque você sente a ausência dos abençoados, aí você liga para o camarada e fala: ô meu irmão, vem pregar no culto, aí ele aparece. Mas se não for para pregar, ele não coopera com a igreja, ele não coopera nos trabalhos da igreja, mas quer estar em evidência. O sangue de Jesus nos livre desse tipo de gente. Vamos prosseguir aqui, meu pastor. O avivamento espiritual, segundo o texto da nossa lição, que fala sobre avivamento e sofrimento, ele é motivado pela presença gloriosa do Espírito Santo. Ele renova as nossas forças como servos de Deus, a fim de que possamos enfrentar situações difíceis por causa da fé em Jesus Cristo. A Bíblia, ela nos mostra essa capacitação do Espírito a fim de nós sermos resilientes diante das dificuldades. Resiliente é o fato de nós termos a capacidade de, ainda que estejamos sofrendo perseguições, ainda que sejamos atormentados por causa disso, a gente continua perseverando em fazer aquilo que já temos feito. Nós temos de fato aquela capacidade de nos levantarmos e fazermos novamente. Quer ver um exemplo de resiliência? O apóstolo Paulo vai pregar, a turma bate nele, tanto que jogam ele para fora da cidade, tido como morto. Aí a Bíblia diz que ele se levanta e volta para dentro da cidade para pregar o evangelho. Isso é resiliência. É aquilo que alguém olhou e falou: agora o camarada está derrotado, agora ele não se levanta mais. Aí ele se levanta e volta a fazer a obra de Deus, assim como anteriormente fazia, na força e no poder do Espírito Santo. Exatamente, o homem natural não conseguiria enfrentar essas dificuldades. De jeito nenhum. Isso é fato. Aí eu me lembrei lá de João capítulo 15, verso 5, e até serve para nós hoje.
Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim, Jesus falando, nada, olha aí, nada podereis fazer. Eles enfrentaram os inimigos de Cristo, defenderam a sua fé, foram martirizados devido à presença do próprio Jesus através do Espírito Santo, ou seja, cheios do Espírito Santo. Para o crente que está avivado, que é assim como nós temos dito aqui, incansavelmente cheio do Espírito Santo, aquele que está espiritualmente ativo, não é? Diante do sofrimento, diante das dificuldades, é que nós nos contemplamos. Eu até li o texto aqui, abri a Bíblia, né, em Neemias capítulo 8, versículo 10, porque veja a dificuldade que Neemias teve junto com o povo, o restante ali, que estava em Jerusalém, para poder reedificar os muros da cidade, a grande oposição que ele sofreu, sendo ele também um exemplo de resiliência, não é? Porque ele se adaptou com aquela situação difícil que Jerusalém estava enfrentando e trabalhou para reedificar os muros da cidade. Aleluia. Aí, quando os muros já estão edificados, ele diz assim para o povo: ide, comer as gorduras, beber as doçuras, enviar porções aos que nada têm preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a nossa força. De fato, o crente cheio do Espírito Santo vê as coisas dessa forma. Ele realiza o trabalho para Deus e fica satisfeito, porque o Senhor também abençoa não só ele, como aqueles que com ele estão trabalhando, realizando o trabalho para a glória do nome do Senhor Jesus. Muito bem, o tópico 3, o subponto 2, não é? O avivamento e sofrimento. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade, um avivamento individual. Creio que vai ter uma lição que foca, né, neste avivamento individual. Por isso que o avivamento é uma questão de necessidade. Não é talvez, quem sabe, é necessário. O crente em Jesus precisa desse suporte do céu ao sobrenatural para superar as muitas agruras pelas quais passa. Vamos todos ser cheios do Espírito Santo para vencer as batalhas. Com certeza. Considerando então o avivamento em meio ao sofrimento, o que a gente observa é que o cristão que é de fato avivado mantém-se fiel a Deus, mesmo diante dos momentos em que sofre perseguição, ou no caso do exemplo de Estevão e dos demais apóstolos, conforme vimos, também diante da morte. Pastor, então vamos aqui para a conclusão desta lição, a de número 7. Vamos lá, concluindo a lição. Diante dos inimigos do Evangelho de Cristo e da morte, o testemunho de Estevão nos mostra que Deus concede graça, força e equilíbrio emocional para o crente espiritualmente avivado. Que o Senhor nos ajude a glorificá-lo no meio das lutas da vida. O exemplo do primeiro mártir da igreja antiga: não neguemos a Cristo. Maravilha, Glória a Deus. Louvamos a Deus pela vida de cada um de vocês, irmãos e irmãs, que tem dedicado do seu tempo para preparar as suas aulas ou para estar estudando as lições da Escola Bíblica Dominical, e também, especialmente, por fazer isso através desta pré-aula que, juntamente com o pastor Adolvilson, nós fazemos aqui semanalmente. O nosso pedido, meus irmãos, é que você que chegou, não é, até esse ponto da nossa aula, que você possa curtir esse vídeo, se você achou que de fato traz edificação para você, e se você puder ainda compartilhe, porque o trabalho que nós fazemos aqui, ele é de fato um trabalho voluntário, não é? E o nosso desejo é compartilhar a palavra de Deus e conhecimento bíblico e teológico. Então, se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com as pessoas que você ama, com os irmãos da sua igreja, para que outros também possam ter essa edificação. No mais, nós agradecemos a Deus, não é, pela vida de cada um de vocês, pedindo que o Senhor dê a cada um saúde, abençoe a vossa casa, a vossa família e também o vosso ministério. Pastor Adolfo. Muito bem, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, e até a próxima aula, se Deus quiser, é claro. Deus os abençoe a todos em nome de Jesus.